Bom dia, turma, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje, a respeito do nosso capítulo sobre alimentação saudável, nós vamos estudar sobre proteínas, vitaminas e sais minerais. Então, pega o seu material do ético e acompanha comigo. Bom, proteínas exercem diversas funções no organismo e a principal é compor sua estrutura, acrescentando substâncias necessárias ao nosso desenvolvimento, reconstituindo certas partes gastas ou perdidas durante a nossa vida. As proteínas, sem elas não existiria vida. Tanto que as primeiras formas de vida que surgiram no planeta Terra foi graças às proteínas. Todos os seres vivos necessitam desse nutriente para poder sobreviver. É devido às proteínas que o nosso corpo se desenvolve. Por exemplo, se lembra que na aula passada, na nossa live, o tio Flávio ele falou que geralmente as pessoas que fazem academia, geralmente elas acabam ingerindo uma grande quantidade de carboidrato através aí do uso de batata doce e geralmente elas comem batata doce com ovos. Por que os ovos? Porque o ovo é uma fonte de proteína e as proteínas elas ajudam no desenvolvimento do nosso corpo e no desenvolvimento dos músculos, além de outras funções dentro do nosso organismo. Por acrescentarem substância ao nosso organismo, são chamados de alimentos construtores. Também exerce a função de enzimas, hormônios ou anticorpos. Ou seja, graças à proteína, o nosso organismo ele se mantém protegido de muitas substâncias. Ou seja, se o seu metabolismo, sua imunidade está baixa, você tem que comer alimentos ricos em proteína para aumentar a sua imunidade. Também, além disso, das proteínas, nós vamos ver que a parte da imunidade, ela também está relacionada a vitaminas. Também as proteínas exercem a função de enzima. O que é a enzima? A enzima, eu vou dar um exemplo. Nossos órgãos, eles produzem enzimas. Por exemplo, o nosso pâncreas, ele produz uma enzima chamada de pancreática, e essa enzima pancreática, ela vai auxiliar no processo aí de digestão de algumas substâncias. Ou seja, as enzimas, elas vão trabalhar no processo de digestão, de quebra de substâncias maiores. Além das enzimas, as proteínas elas também vão ser importantes para a fabricação de hormônios e, como eu falei anteriormente, da parte dos nossos anticorpos, do nosso sistema imunológico. Os principais alimentos que contêm proteínas são as carnes, em geral, seja ela carne bovina, suína, também as carnes de origem das aves, das galinhas, também vamos ter as carnes brancas, que inclui também o peixe, ou seja, tanto as carnes vermelhas de origem aí animal, como também a carne branca de origem aí da galinha e dos peixes, vão possuir uma grande quantidade de proteínas. Nós também vamos encontrar essas proteínas nos ovos, no feijão, no leite e nos seus derivados do leite, como queijos, ricotas e iogurte. As proteínas podem ser agrupadas em várias categorias, de acordo com a sua função. De maneira geral, as proteínas desempenham nos seres vivos as seguintes funções. Existem aquelas proteínas que são conhecidas como proteínas estruturais, que elas vão participar da estrutura das células e dos tecidos, em especial dos músculos, do desenvolvimento dos músculos. Nós vamos ter também proteínas como colágeno, que é uma proteína de alta resistência encontrada na nossa pele, cartilagem, nos nossos ossos e tendões. É graças ao colágeno que a nossa pele ela mantém essa tonalidade e essa questão também de elasticidade. É devido a esse colágeno. Quando nós vamos envelhecendo,
a quantidade de colágeno diminui. Por isso que a nossa pele ela apresenta assim uma tonalidade mais ressecada e também com menos elasticidade. Essa elasticidade ela também vai estar relacionada, além do colágeno, à hidratação do nosso corpo. Se o nosso corpo ele estiver desidratado, ele perde um pouco dessa elasticidade. Outro tipo de proteína, além das proteínas estruturais e do colágeno, é conhecido como actina e miosina. Correção, miosina. Que são proteínas contráteis, abundantes no nosso músculo, onde participam dos mecanismos de contração muscular. Ou seja, até na movimentação do nosso corpo, nós vamos precisar das proteínas. Entre quando nós estamos nos movimentando, existe uma queima dessas proteínas e elas são necessárias para o bom funcionamento dos nossos músculos. Senão, o que pode acontecer? Nós podemos acabar sentindo algumas lesões, dores musculares. Também vamos ter a queratina, que é uma proteína impermeabilizante encontrada na nossa pele, no cabelo e nas unhas. A função da queratina é evitar a dessecação, ou seja, quando a nossa pele fica ressecada e começa a descascar, o que contribui para a adaptação do animal à vida terrestre. Ou seja, graças à queratina que a nossa pele ela mantém essa impermeabilização. A queratina também ela é muito utilizada em alguns produtos de cosmético, como por exemplo shampoos, hidratantes, aquelas ampolas com óleos, eles também são ricos em queratina. E vamos ter a albumina, que é uma proteína muito abundante no nosso sangue, está relacionada à regulação osmótica e com a viscosidade do plasma, ou seja, a sua tonalidade e concentração. Bom, pessoal, já deu de perceber que as proteínas elas vão atuar em diversas partes do nosso corpo. Não só nos músculos, mas também no sistema imunológico, no sistema hormonal. Aqui tem alguns lugares do nosso corpo onde nós podemos encontrar proteínas. A pele contém proteínas. O nosso cabelo ele é formado de proteínas. As fibras nervosas são envolvidas por proteínas, ou seja, entre os nossos músculos, onde são localizados os nervos, eles vão ser envolvidos por uma proteína. Ou seja, o que acontece às vezes, dependendo da quantidade do desgaste, nós podemos acontecer na nossa musculatura devido à falta dessa proteína, as tensões e as dores musculares. O que os massoterapeutas eles chamam de nós. Alguém já ouviu essa expressão? Uma pessoa ela está com nó no corpo, ou seja, aquela tensão muscular localizada. O estresse também contribui com essas tensões musculares. Por exemplo, como eu falei, as proteínas elas também vão agir na parte de produção de enzimas. E hormonal também. O hormônio insulina é uma proteína fabricada pelo pâncreas, por exemplo. E a insulina ela vai ser importante aí quando nós estudarmos aí o processo digestivo, quando vocês estiverem estudando esse assunto, a insulina ela é muito importante para a absorção do açúcar. Ou seja, quando a pessoa ela tem esse problema que é conhecido como diabetes, ela produz uma pequena quantidade de insulina. As unhas elas são formadas por proteínas, que é o exemplo lá que eu dei para vocês da queratina. O cabelo também é formado por proteína. A enzima, conhecida como amilase, que é uma proteína que ela ocorre na nossa saliva. Essa amilase, quando nós estamos salivando, ela vai também participar do processo de digestão, quebrando aí algumas moléculas, açúcares na nossa boca. A hemoglobina do sangue também é uma proteína.
As fibras musculares também são formadas por proteínas. Ou seja, quando a pessoa ela está fazendo academia, geralmente o nutricionista ele faz o balanceamento da quantidade de carboidratos, de gorduras e também de proteínas, porque a proteína ela vai agir exatamente nesse desenvolvimento muscular. Ou seja, se a pessoa ela quer aumentar a sua massa muscular, ela tende a ingerir uma quantidade maior de proteína. Os tendões que unem os músculos aos ossos também contêm proteínas. As vitaminas e os sais minerais. As vitaminas e sais minerais contribuem para o bom funcionamento do organismo, pois eles atuam na prevenção de doenças. Como eu falei anteriormente, as proteínas elas vão participar da produção dos anticorpos, mas é graças à vitamina que também vai acabar nutrindo esses anticorpos. Eles não são produzidos no corpo e por isso devem ser obtidos por meio da alimentação. São encontrados em alimentos como leite, ovos, frutas e vegetais, grãos, cereais, entre outros. Eu ia me esquecendo, mas é importante ressaltar que quem come bastante ovos, algumas pessoas eles tendem a retirar a gema, porque a gema ela contém a gordura, mas também é na gema que vão ser encontrados aí os principais nutrientes, como por exemplo as proteínas e outras substâncias. As vitaminas são chamadas de alimentos reguladores, enquanto as proteínas elas são chamadas de alimentos construtores, as vitaminas são os reguladores e são conhecidas por um agrupamento de vitamina A, vitamina B ou vitaminas do complexo B, vitamina C, entre outras. Pessoal, na nossa próxima aula, antes de iniciarmos um novo assunto, o tio vai voltar a falar novamente sobre vitaminas, sobre a importância de cada tipo de vitamina e também das doenças que são causadas pela falta de vitamina. Esse foi o tema da nossa aula de hoje e até a próxima.